Deixa eu pedir sua atenção agora. Você vai ver com exclusividade a nossa equipe, os repórteres J. Júnior. Quem era o repórter cinematográfico que estava com J hoje? Quem era o repórter que estava com J hoje, diretor? Quem? Emerson Carvalho e J. Júnior conseguiram encontrar o homem acusado de tentar matar um outro motorista durante uma briga de trânsito que aconteceu na tarde da última sexta-feira aqui em Maringá. Você viu ontem que a Mislene encontrou a vítima, conseguiu conversar com ele por vídeo. Afinal, ele está no hospital, mas conversou com os pais. Hoje, os repórteres J. Júnior e Emerson Carvalho encontraram o homem acusado dessa tentativa de homicídio antes dele se entregar na delegacia. E afinal, qual foi a real motivação dessa tentativa de homicídio? Você viu que não foi uma faca, era um outro objeto. Mas qual o motivo? Havia outro motivo que não fosse uma simples e banal discussão de trânsito? J. Júnior conta. O motoentregador Aldair Júnior é o homem envolvido na briga de trânsito que quase terminou na morte de Lucas Gângora, de 29 anos, esfaqueado no pescoço na semana passada em Maringá. Nunca aconteceu isso, sabe? E eu agi só pra me defender. Eu não saio na intenção de matar ninguém, sabe? Eu não machuco nenhuma formiga na rua. Aldair conversou com nossa equipe no escritório de seu advogado. Ele assumiu o crime, mas disse que agiu em legítima defesa. Eu me deparo com ele vindo para atravessar a preferência. Ele olhou para mim, dando, rindo, como se não tivesse preocupado, né? Com a situação ali de me acertar ou não. Aí, nessa que ele entra, eu tiro a moto de lado para não poder me atingir. Porque se ele me atinge e eu quebro a perna de novo, a perna tinha que ser amputada, porque eu já quebrei a perna, tenho platina e tudo. Então, eu evitei esse acidente. E acelerei a moto. Acelerei a moto para fugir da discussão. Mas então ele acelerou o carro atrás de mim e ficou embicando e dando risada, sabe? Ficando dando risada. Aí eu tirei novamente a moto do carro para ele poder seguir em frente, mas aí ele parou do meu lado, ficou do meu lado, falando assim: você quer que eu faça mais o quê? Você quer que eu beije a sua mão? E ficou gesticulando isso aí umas 5, 6 vezes. Daí eu falei: rapaz, segue seu caminho, eu não quero confusão, não. Aí eles viraram pro outro lado, na José Alves Nendo, entendeu? Para poder ir seguir em frente, mas aí a hora que eu olhei pro lado, eles estavam descendo do carro e vindo até a mim. Conforme a versão contada por Aldair, ele estava trafegando de motocicleta por essa rua, a pioneira Gertrude Fritzer. Um pouco mais à frente, teria acontecido o primeiro desentendimento dele com a vítima. Quase que uma batida de trânsito entre eles ocorreu depois de uma fechada. Os dois seguiram pela mesma direção. Aldair, com a motocicleta, conta que chegou nesse ponto da Avenida Gastão Vidigal e foi fazer uma conversão para essa direção. Justamente estava indo para casa. Já a vítima, de acordo com Aldair, parou ali do outro lado, debaixo dessa árvore. Desembarcou na companhia de um outro homem e os dois vieram na direção dele, que acabou também descendo da motocicleta e pegando a ferramenta que ele trazia consigo. Houveram mais discussões, troca de ofensas e até de agressão. Logo depois ocorreu o esfaqueamento. Eu fiquei com medo na hora, que 2 pessoas vindo pra cima de mim, né? Eu fiquei com medo, daí 2 homens, né, vindo pra cima de mim, daí eu fiquei com medo. Peguei essa ferramenta aqui que eu uso para manutenção da moto, que é um alicate, e para intimidar eles, né? Falar: não, velho, vai embora que eu não quero confusão, né? Aí mesmo assim eles continuaram vindo para cima de mim, daí a gente ficou discutindo ali. O motoentregador apresentou essa ferramenta, um alicate de pesca multifuncional, como sendo o que usou durante a briga. A peça é composta por outras partes, como essa pequena lâmina. Um ameaçou me dar um soco, eu dei um soco na cara de um, aí esse Lucas aí me deu um soco na cara, daí eu fui dar um soco nele, só que eu tava com esse alicate na mão e pegou no pescoço dele, aí aconteceu tudo isso. Uma câmera de segurança registrou a vítima chegando em um posto de combustíveis em busca de socorro. A imagem é forte e mostra o desespero dele. Uma comerciante foi a primeira a ajudá-la
Ela usou um pano para pressionar o ferimento e conter o intenso sangramento. Lucas foi socorrido pelo SAMU em estado grave. Passou por cirurgia, sobreviveu e já recebeu alta da UTI. Fico muito aliviado, graças a Deus eu orei tanto pela vida desse rapaz. Passei o final de semana orando pela vida desse rapaz para que ele saísse bem desse, sabe? Porque a minha intenção não é matar ninguém, muito menos ele, que eu nem conheço, sabe? A minha intenção não é agredir ninguém, matar ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa do bem, cara. Família. Aldair alegou que sofre de transtorno de humor e faz uso de medicamentos controlados há alguns anos. Eu preciso tomar remédio para mim poder não deixar esse, sabe? Eu preciso tomar 5 remédios por dia e ultimamente eu não tenho tomado ele. Eu parei o tratamento que eu estava fazendo para poder não chegar a essa situação de euforia grande, sabe? Discussão de trânsito, para poder evitar isso, sabe? Junto com seu advogado, o motoentregador se apresentou à polícia na tarde de terça-feira. Ele prestou o depoimento e foi liberado. A defesa de Aldair reforça que o cliente está à disposição da justiça. Você se sente à vontade em mandar algum recado para ele? Você se sente bem, talvez mandar alguma mensagem, alguma palavra para ele? Sim, gostaria de pedir desculpa para ele, que eu errei também, todos nós erramos, mas eu errei, o meu erro foi gravíssimo, eu jamais queria tirar a vida dele, jamais pensei em tirar a vida dele, jamais pensei em tirar a vida de ninguém, e agradeço muito a Deus por ele estar se recuperando, e que ele está bem agora com a família dele. Eu agradeço muito a Deus porque ele está bem. A Isabela está dizendo aqui, o advogado merece um aumento, foi muito bem instruído. Isabela, dessa vez eu vou dar uma de advogado de diabo. Nada, mas por que você está falando isso? Porque todo o contato feito com o doutor William, obrigado, doutor, por acreditar no jornalismo da RIC TV, e permitir que o seu cliente falasse com o nosso repórter J. Júnior, com o nosso repórter cinematográfico Emerson Carvalho, antes mesmo de prestar declarações à delegacia. Nada, mas por que você está falando isso? Porque ontem, lembra quando eu estava aqui com o J. Júnior, que eu falei, não, antes de falar eu vou chamar o J, porque senão eu falo demais? Desde ontem nós já estávamos articulando essa entrevista com esse rapaz. Antes mesmo de falarmos com a vítima, ele estava no escritório, a gente conversou no início da tarde de ontem, só que ele não teve coragem de falar. E a versão que ele contou ontem é a mesma de hoje, antes mesmo de falar com o advogado. Por quê? Porque ele assumiu, foi uma briga de trânsito, foi uma coisa banal e ele se arrepende. Então, até falando em cima do comentário da Isabela aqui, que comentou no YouTube, né? Isabela, a versão dele bate e agora o J. Júnior vai corroborar comigo com a versão da vítima. Sabe aquela coisa quando a gente diz assim, ó, eu não gosto de arma porque no momento de impulsividade, todos nós somos animais, mesmo que racionais, agimos muitas vezes com irracionalidade. E Jota, a mesma versão da vítima e do acusado de cometer o crime. Boa noite para você, meu irmão, e parabéns pela reportagem. Oi, Nader. Boa noite para você e a todos que acompanham o programa. Pois é, versões parecidas, né, que caminham para a mesma explicação, ou seja, uma briga realmente de trânsito com motivação desse caso que por pouco não terminou em tragédia aqui na cidade de Maringá na semana passada. O Lucas se recupera bem, está fora da UTI e agora o Aldair se colocou à disposição da justiça para cumprir com todas as responsabilidades diante do que aconteceu. E a versão apresentada pelo Lucas na matéria que nós exibimos ontem aqui no Cidade Alerta também é semelhante à que foi dita na entrevista, na reportagem de hoje pelo Aldair. Muda-se alguns detalhes, Nádia. Alguns detalhes apresentados, por exemplo, pelo Lucas é diferente de alguns detalhes apresentados pelo Aldair. Agora vai ter essa cariação, esse trabalho investigativo da Polícia Civil para ver qual desses detalhes é verdadeiro. Tem também a expectativa por imagens de câmeras de segurança que venham a corroborar com a versão do Aldair. Mas, como você disse no começo, tanto a dele, autor do crime, como de Lucas, a vítima, caminham para a mesma explicação desse caso. Faltou paciência durante essa situação que se transformou numa briga e depois, nesse caso de esfaqueamento, uma situação de trânsito, nada. Vários telespectadores estão comentando aqui, ainda, inclusive a Lari está dizendo aqui, ó, pelo menos ele se arrependeu. Então, e é isso que me chamou a atenção, o arrependimento dele, o arrependimento praticado por ele. Jota, deixa eu pedir sua atenção agora.
você vai ver com exclusividade a nossa equipe, os repórteres J. Júnior. Quem era o repórter cinematográfico que estava com J hoje? Quem era o repórter que estava com J hoje, diretor? Quem? Emerson Carvalho e J. Júnior conseguiram encontrar o homem acusado de tentar matar um outro motorista durante uma briga de trânsito que aconteceu na tarde da última sexta-feira aqui em Maringá. Você viu ontem que a Mislene encontrou a vítima, conseguiu conversar com ele por vídeo. Afinal, ele está no hospital, mas conversou com os pais. Hoje, os repórteres J. Júnior e Emerson Carvalho encontraram o homem acusado dessa tentativa de homicídio antes dele se entregar na delegacia. E afinal, qual foi a real motivação dessa tentativa de homicídio? Você viu que não foi uma faca, era um outro objeto. Mas qual o motivo? Havia outro motivo que não fosse uma simples e banal discussão de trânsito? J. Júnior conta. O motoentregador Aldair Júnior é o homem envolvido na briga de trânsito que quase terminou na morte de Lucas Gângora, de 29 anos, esfaqueado no pescoço na semana passada em Maringá. Nunca aconteceu isso, sabe? E eu agi só pra me defender. Eu não saio na intenção de matar ninguém, sabe? Eu não machuco nenhuma formiga na rua. Aldair conversou com nossa equipe no escritório de seu advogado. Ele assumiu o crime, mas disse que agiu em legítima defesa. Eu me deparo com ele vindo para atravessar a preferência. Ele olhou para mim, rindo, como se não tivesse preocupado, né? Com a situação ali de me acertar ou não. Aí, nessa que ele entra, eu tiro a moto de lado para não poder me atingir. Porque se ele me atinge e eu quebro a perna de novo, a perna tinha que ser amputada, porque eu já quebrei a perna, tenho platina e tudo. Então, eu evitei esse acidente. E acelerei a moto. Acelerei a moto para fugir da discussão. Mas então ele acelerou o carro atrás de mim e ficou embicando e dando risada, sabe? Ficando dando risada. Aí eu tirei novamente a moto do carro para ele poder seguir em frente, mas aí ele parou do meu lado, ficou do meu lado, falando assim: você quer que eu faça mais o quê? Você quer que eu beije a sua mão? E ficou gesticulando isso aí umas 5, 6 vezes. Daí eu falei: rapaz, segue seu caminho, eu não quero confusão, não. Aí eles viraram pro outro lado, na José Alves Nendo, entendeu? Para poder ir seguir em frente, mas aí a hora que eu olhei pro lado, eles estavam descendo do carro e vindo até a mim. Conforme a versão contada por Aldair, ele estava trafegando de motocicleta por essa rua, a pioneira Gertrude Fritzer. Um pouco mais à frente, teria acontecido o primeiro desentendimento dele com a vítima. Quase que uma batida de trânsito entre eles ocorreu depois de uma fechada. Os dois seguiram pela mesma direção. Aldair, com a motocicleta, conta que chegou nesse ponto da Avenida Gastão Vidigal e foi fazer uma conversão para essa direção. Justamente estava indo para casa. Já a vítima, de acordo com Aldair, parou ali do outro lado, debaixo dessa árvore. Desembarcou na companhia de um outro homem e os dois vieram na direção dele, que acabou também descendo da motocicleta e pegando a ferramenta que ele trazia consigo. Houveram mais discussões, troca de ofensas e até de agressão. Logo depois ocorreu o esfaqueamento. Eu fiquei com medo na hora, que 2 pessoas vindo pra cima de mim, né? Eu fiquei com medo, daí dois homens, né, vindo pra cima de mim, daí eu fiquei com medo. Peguei essa ferramenta aqui que eu uso para manutenção da moto, que é um alicate, e para intimidar eles, né? Falar: não, velho, vai embora que eu não quero confusão, né? Aí mesmo assim eles continuaram vindo para cima de mim, daí a gente ficou discutindo ali. O motoentregador apresentou essa ferramenta, um alicate de pesca multifuncional, como sendo o que usou durante a briga. A peça é composta por outras partes, como essa pequena lâmina. Um ameaçou me dar um soco, eu dei um soco na cara de um, aí esse Lucas aí me deu um soco na cara, daí eu fui dar um soco nele, só que eu tava com esse alicate na mão e pegou no pescoço dele, aí aconteceu tudo isso. Uma câmera de segurança registrou a vítima chegando em um posto de combustíveis em busca de socorro. A imagem é forte e mostra o desespero dele. Uma comerciante foi a primeira a ajudá-la
Ela usou um pano para pressionar o ferimento e conter um intenso sangramento. Lucas foi socorrido pelo SAMU em estado grave. Passou por cirurgia, sobreviveu e já recebeu alta da UTI. Fico muito aliviado, graças a Deus eu orei tanto pela vida desse rapaz. Passei o final de semana orando pela vida desse rapaz para que ele saísse bem desse, sabe? Porque a minha intenção não é matar ninguém, muito menos ele, que eu nem conheço, sabe? A minha intenção não é agredir ninguém, matar ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa do bem, cara. Família. Aldair alegou que sofre de transtorno de humor e faz uso de medicamentos controlados há alguns anos. Eu preciso tomar remédio para mim poder não deixar esse, sabe? Eu preciso tomar 5 remédios por dia e ultimamente eu não tenho tomado ele. Eu parei o tratamento que eu estava fazendo para poder não chegar a essa situação de euforia grande, sabe? Discussão de trânsito, para poder evitar isso, sabe? Junto com seu advogado, o motoentregador se apresentou à polícia na tarde de terça-feira. Ele prestou o depoimento e foi liberado. A defesa de Aldair reforça que o cliente está à disposição da justiça. Você se sente à vontade em mandar algum recado para ele? Você se sente bem, talvez mandar alguma mensagem, alguma palavra para ele? Sim, eu gostaria de pedir desculpa para ele, que eu errei também, todos nós erramos, mas eu errei, o meu erro foi gravíssimo, eu jamais queria tirar a vida dele, jamais pensei em tirar a vida dele, jamais pensei em tirar a vida de ninguém, e agradeço muito a Deus por ele estar se recuperando, e que ele está bem agora com a família dele. Eu agradeço muito a Deus porque ele está bem. A Isabela está dizendo aqui, o advogado merece um aumento, foi muito bem instruído. Isabela, dessa vez eu vou dar uma de advogado de diabo. Nada, mas por que você está falando isso? Porque todo o contato feito com o doutor William, obrigado, doutor, por acreditar no jornalismo da RIC TV, e permitir que o seu cliente falasse com o nosso repórter J. Júnior, com o nosso repórter cinematográfico Emerson Carvalho, antes mesmo de prestar declarações à delegacia. Nada, mas por que você está falando isso? Porque ontem, lembra quando eu estava aqui com o J. Júnior, que eu falei, não, antes de falar eu vou chamar o J, porque senão eu falo demais? Desde ontem nós já estávamos articulando essa entrevista com esse rapaz. Antes mesmo de falarmos com a vítima, ele estava no escritório, a gente conversou no início da tarde de ontem, só que ele não teve coragem de falar. E a versão que ele contou ontem é a mesma de hoje, antes mesmo de falar com o advogado. Por quê? Porque ele assumiu, foi uma briga de trânsito, foi uma coisa banal e ele se arrepende. Então, até falando em cima do comentário da Isabela aqui, que comentou no YouTube, né? Isabela, a versão dele bate e agora o J. Júnior vai corroborar comigo com a versão da vítima. Sabe aquela coisa quando a gente diz assim, ó, eu não gosto de arma porque no momento de impulsividade, todos nós somos animais, mesmo que racionais, agimos muitas vezes com irracionalidade. E Jota, a mesma versão da vítima e do acusado de cometer o crime. Boa noite para você, meu irmão, e parabéns pela reportagem. Oi, Nader. Boa noite para você e a todos que acompanham o programa. Pois é, versões parecidas, né, que caminham para a mesma explicação, ou seja, uma briga realmente de trânsito com motivação desse caso que por pouco não terminou em tragédia aqui na cidade de Maringá na semana passada. O Lucas se recupera bem, está fora da UTI e agora o Aldair se colocou à disposição da justiça para cumprir com todas as responsabilidades diante do que aconteceu. E a versão apresentada pelo Lucas na matéria que nós exibimos ontem aqui no Cidade Alerta também é semelhante à que foi dita na entrevista, na reportagem de hoje pelo Aldair. Muda-se alguns detalhes, Nádia. Alguns detalhes apresentados, por exemplo, pelo Lucas é diferente de alguns detalhes apresentados pelo Aldair. Agora vai ter essa cariação, esse trabalho investigativo da Polícia Civil para ver qual desses detalhes é verdadeiro. Tem também a expectativa por imagens de câmeras de segurança que venham a corroborar com a versão do Aldair. Mas, como você disse no começo, tanto a dele, autor do crime, como de Lucas, a vítima, caminham para a mesma explicação desse caso. Faltou paciência durante essa situação que se transformou numa briga e depois, nesse caso de esfaqueamento, uma situação de trânsito, nada. Vários telespectadores estão comentando aqui, ainda, inclusive a Lari está dizendo aqui, ó, pelo menos ele se arrependeu. Então, e é isso que me chamou a atenção, o arrependimento dele, o arrependimento praticado por ele. Jota,